Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Gorete e hoje eu vim ensinar a fazer esses lindos coelhinhos, o Tito e a Tita. São peças pequenas, mais ou menos com 25 centímetros de altura aqui da orelhinha. São peças fáceis de fazer e que também vendem muito na Páscoa. Se você quer fazer junto comigo, nós temos o molde deles à venda no nosso site, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curtam e comentem. Então, vamos começar a fazer? Vamos começar passando os nossos moldes para o tecido. Estou usando o Microsoft na cor cru e aqui eu vou fazer todas as peças dos dois coelhinhos, do Tito e da Tita já, tá? Que o corpinho dos dois é igual, somente vai mudar a roupinha deles. Então aqui, né, eu passo sempre o molde pro tecido com a caneta mágica, faço os riscos de todas as peças. Então seria no caso 2 corpinhos, 4 perninhas, 4 bracinhos, né, que vai ser tudo duplo. Pompom, fuxiquinho pro pompom aqui do rabinho e a solinha do pé. Então, passando todos os riscos pro tecido, nós vamos na máquina e vamos costurar no risco e vamos recortar essas peças. E aqui estão todas as peças costuradas, já recortei. E agora nós vamos colocar a solinha do pezinho, né? Aqui eu já coloquei uma. Aqui a gente vai dobrar no meio. Vamos fazer um piquezinho aqui. E um piquezinho do outro lado. Vamos colocar pelo avesso, né? Vamos posicionar aqui. Podemos colocar um alfinete para ficar melhor para colocar embaixo da máquina. E aqui no outro lado também a costura com o piquezinho, ó. Então, colocar mais um alfinete. Assim. E aí, nós vamos na máquina, colocar embaixo do pé da máquina e vamos costurar todo ao redor, tá? E agora, nós vamos desvirar as peças e vamos encher. E aqui já estão todas as peças cheias, né? Ó, encher bem, não precisa ser tão estufado, mas tem que ficar assim, né? Fofinho. Aqui eu tenho a orelhinha. A orelhinha eu coloquei um arame galvanizado, um arame mais fino, né? Que dá pra gente poder torcer ele. E a orelhinha aqui eu não costurei na máquina, eu fiz aqui um pesponto para segurar esse arame, tá? Então, né, a gente vem com a agulha, uma linha, você pode pegar uma linha marrom, uma linha que você queira que sobressaia o pesponto, né? Então, aí eu vou fazendo, eu vou segurar esse arame aqui, né? Eu vou fazer o pesponto aqui por toda a volta, ó. Todo segurando sempre o arame para ele ficar preso, né? Você pode fazer ele também costurar na máquina, né? Mas esse aqui eu vou dar um detalhezinho para ficar esse pespontinho aqui. A orelha é pequenininha, assim, então fica bonitinho, né? Fazer um pesponto de outra cor. Ó, então, nós vamos passando, segurando o arame. Até no final. Aí vai ficar, né? Então, assim, ó. Aqui eu faço dos coelhinhos, eu faço as patinhas aqui também com a linha, né? Aqui nos bracinhos também, nas mãozinhas. E eu faço assim, então, coloco aqui embaixo na solinha, vou até aqui, no meio. Volto com a linha no mesmo lugar, vou aqui do ladinho. Bem no meio da costura. Aí, eu volto aqui. Já vou lá no outro lado. E aí, eu saio aqui no meio, aonde eu comecei.
Aqui eu faço um nozinho. E aí eu volto para fazer o acabamento e saio lá no outro lado. Dou uma puxadinha para o nozinho ficar bem lá dentro. E corto. Então, eu faço isso em todas os bracinhos e o pezinho. Aqui é a fuça, aqui, né, eu deixei aberto, eu enchi. E aqui também eu vou fazer vou colocar aqui um fio também. Vou passar aqui por cima, aqui pelo meio, né, no caso da fuça, ó. E vou colocar aqui a linha, sair aqui e amarrar, para fazer o meio da fuça. Ficou assim, ó. Daí fica amarradinho aqui, fica fofinho aqui, né? E aqui no corpo, na cabeça, esse corpo, ele é inteiro, né? Ele aqui é feito, né, toda uma peça só. Não tem a cabeça para costurar depois. E eu gosto de separar a cabeça do corpo, para não ficar uma coisa assim meio esquisita, um corpo reto, né? Então, nós vamos fazer uma divisão aqui, ó. Eu pego a linha e amarro aqui na parte da cabeça. Que aí dá o formato da cabeça. Esse coelhinho, ele fica de ladinho, né, cabeça. Ele fica olhando pra frente. Ó, então, ele já dá essa diferença, né? E aqui, nós vamos colocar as orelhas, né? Então, bem no meio, aqui na cabeça, a gente mede aqui, um pouquinho pro lado e um pouquinho aqui. Então, a gente faz um piquezinho assim. E já faz a outra também. E aí, nós viemos com a orelhinha, junto aos arames. Então, vamos costurando, né, até o final. Aqui, pontinho na orelha, pontinho e um pontinho na cabeça, pra deixar bem firme. E aí, nós vamos colocar a outra orelhinha também do mesmo jeito, né? E vai ficar assim, as duas orelhinhas colocadas. Aí depois nós podemos moldar elas, né? Ó. Aqui eu fiz pro olhinho, né? Coloquei a linha aqui, afundei os olhinhos, pra ficar aquela profundidade aqui dos olhinhos, né? E agora, nós vamos começar a montar o nosso coelhinho, né? Nós vamos começar agora a colocar as perninhas. As perninhas eu faço com o fio também. Pego um agulhão. E aí, nós vamos medir. Vamos ver aqui aquelas costuras para dentro, né? Então, nós vamos passar de um lado. Sempre cuidando para ver se as duas estão certinhas, posicionando, para não ficar uma mais para cima do que a outra. Aí, viemos aqui e voltamos. Você quiser colar, também pode colar, tá? Aí também pode ser colada, ela vai ficar a perninha firme. Aqui eu vou fazer assim, com a linha, para ela ficar móvel, olha. Aí ela gira. Sendo essa parte aqui, que a gente deixou aberto aqui, depois nós vamos colocar aqui, né, o rabinho. Então, essa costurinha ficou ali para trás. Vamos colocar os bracinhos do mesmo jeito aqui. A gente olha mais ou menos onde colocou a perninha. Nós vamos colocar o bracinho.
volta. Esse coelhinho é uma peça bem fácil para fazer também, e ele fica bem bonitinho, ó. Então, ficou assim, ó. E agora nós vamos colar a fuça, colocar os olhinhos, e depois nós vamos começar a fazer as roupinhas. Já colei os olhinhos, colei a fuça, aqui esses olhinhos são aqueles que tem aquele parafuso atrás, eu cortei. A fuça também, aquelas prontas, né? E aqui eu colei a fucinha e eu dei uns pontinhos aqui só pra ficar mais bonitinho aqui, pra não ficar tão saliente assim pra fora, tá? Coloquei, colei um pouquinho, botei um pouquinho de cola e fiz uns pontinhos ao redor. Aqui também o olhinho pode ser aquelas pérolas pretas também, né? Aquela maiorzinha, se você não tiver esse olhinho, tá? E agora nós vamos para as roupinhas dele. Aqui nós vamos fazer assim, lá no molde vocês vão perceber que nós temos uma parte maior, tá? E uma parte aqui que o gancho é menor. Esse gancho menor aqui é da frente, da parte da frente, tá? E esse maior é da parte de trás, porque como ele é sentadinho, essa parte aqui ela tem que ficar maior, tá? Então, ó, a gente vai fazer assim, né? Como as outras peças que a gente faz sempre. Vamos dobrar o tecido, posicionar o molde. Então, vamos fazer diferente, né? Vamos fazer uma parte das costas e a parte da frente, né? Parte de trás e parte da frente, tá? Então, vamos posicionar, vamos riscar, vamos cortar, né? E vamos costurar. Depois, ali para costurar, eu vou mostrar como fica, que essa parte aqui, ela tem que encaixar nessa parte da frente, tá? Aí eu já mostro pra vocês. Aqui é a sainha da menina. Nós temos uma tira, né, conforme tá lá no molde, né, as medidas. Eu fiz uma bainha na parte de cima, na parte de baixo, e coloquei uma rendinha, tá? E nós vamos fechar aqui atrás, né? E vamos fazer um franzido aqui à mão, tá? Então, vou cortar, vou costurar aqui a calça e já mostro pra vocês como fechar o gancho. Então, aqui eu costurei, né, os dois ganchos. E aqui nós vamos pegar, então, a parte maior. Nós vamos posicionar assim, ó. Essa parte aqui, ela tem que encaixar aqui, né? Porque ela tá maior. Então, ó, nós vamos puxar essa parte maior, vamos juntar aqui no outro gancho da menor. Vamos colocar um alfinete. E aí, nós vamos juntar as duas partes aqui, ó. Ó, pra vocês entenderem, então, ela tem que vir, essa parte aqui, ela vai ficar mais pra cima, ó. E vai encaixar direitinho aqui. E aí, a gente vem, né, e passa a costura ali, tá? Essa calcinha aqui, ela vai ficar aberta nas laterais, tá? Porque fica mais fácil para que eu possa ensinar vocês a fazerem. Daria para fazer de uma outra forma, mas eu acho que assim fica mais fácil para que vocês entendam porque esse gancho aqui é maior, tá? Então, eu vou costurar ali, vou costurar as laterais e vou costurar o gancho. Então, para vocês entenderem, ó, ficou assim, ó. Essa parte, né, de trás, ela vem até mais aqui na frente, ó. Ficou com essa parte de mais comprida, tá? Parte do gancho de trás. Agora, nós vamos franzir essa parte aqui de cima e a parte das perninhas também. Aí, com a agulha de mão e uma linha de pesponto, eu vou passar um pesponto aqui embaixo da costura que eu fiz para a cintura.
Aqui a gente deixa o fio para depois amarrar e arrumar na cintura do coelhinho. Aqui na parte da perninha eu também faço um franzido assim, para que depois nós vamos colocar um punho. A gente faz do mesmo jeito que a gente fez na cintura. Então, aqui eu terminei de franzir toda a parte da calça. Eu fiz também as duas alças aqui para colocar depois, né, para transpassar. Vai ficar assim. O vestidinho aqui também eu já franzi, né? Aqui também eu fiz as alças, que vai ser como se fosse uma jardineira. Então, essa parte aqui tá pronta. Ah, também eu fiz os lacinhos. Aqui eu fiz uma gravatinha pro menino e um lacinho pra cabeça da menina, tá? Agora, antes de vestir eles, nós vamos fazer os acessórios que eles estão segurando. Aqui eu vou fazer a cenoura, né? Que eu tenho o molde da cenoura. Eu risquei, vou cortar a cenoura aqui é uma vez só. Aí nós vamos fazer duas cenourinhas para colocar, que ele tá segurando um saquinho de cenouras, ó. Aí nós vamos fazer assim, dobrar e costurar, tá? Aqui eu tenho o saquinho, eu peguei uma juta, nós vamos fechar, né, assim, a medida tá lá no molde, então nós vamos fechar ele assim, vamos costurar aqui, vamos virar ele assim, para a costura ficar na parte das costas, e vamos costurar aqui, tá? Depois já mostro para vocês como fica. Aqui eu tenho as pétalas da flor, que nós vamos colocar na mão da nossa coelhinha. Aqui eu tenho uma manta. Essa manta aqui pode ser uma manta R1, aquelas de patchwork, né? R2, pode ser um feltro, se você não tiver essa manta. Alguma coisa para estruturar, para essa pétala ficar mais fortinha, para ela não ficar tão mole, né? Então, aqui nós vamos fazer todas as pétalas. Aqui eu já costurei, nós vamos cortar. Que aí a manta, ela dá uma estrutura, ela fica armadinha. A gente ajeita bem. A gente coloca a manta neste lado, tá? O tecido é duplo aqui e a manta por fora, não é a manta no meio, tá? A manta fica embaixo, ó. Aí, nós vamos fazer 5 pétalas assim. E vamos fazer também a folha. Também do mesmo jeito, ó. Colocamos a folha em cima, o tecido em cima da manta. Aí, vamos desvirar, pegando aqui na pontinha. É um pouquinho mais difícil de virar por causa da manta que é mais grossa, ó. A gente pega uma ajuda, arruma bem a pontinha. E assim daí fica a folhinha, tá? Então, vou cortar todas as pétalas e a folhinha, e daí a gente já vem montar. Agora, então, vou mostrar pra vocês como eu faço a florzinha, como tinha 5 pétalas, né? Então, né, eu desvirei todas elas, e aqui eu passei uma linha nelas, todas aqui, ó, eu fiz assim, começa aqui, e vai fazendo um franzido aqui. Aí, nós pegamos e amarramos. Aí, fizemos um nó bem firme, cortamos o fio. E aqui no meio,
Eu coloquei um botãozinho, que eu tenho alguns botões assim de encapado, né? Mas se você não tem botão encapado, pode ser outro botão, ou até também um fuxico, né? Da cor da sua preferência. Aqui eu colo. E para fazer o caule da flor, eu peguei um arame, dobrei ele, né? Fiz duplo e eu passei uma fita floral. Essa fita aqui é uma fita, parece um crepezinho. É uma fita floral que o pessoal usa para encapar, né? Os caules das flores. E também pode fazer um palito, aqueles palitos de churrasco, né? Eu agora não tenho um palito de churrasco, então eu vou fazer com arame. Aí eu encapei e vou colocar aqui atrás da flor. Vou colar aqui. E aí eu faço um acabamento com outro pedacinho de tecido. Aqui eu fiz as duas folhas. E aí nós vamos colocar aqui no caule. Também vamos colar. Ó, ficou assim a nossa flor. Aqui eu tenho a cenourinha que vai ali no saco, no saquinho das cenouras. Eu coloquei o plumante, né? Enchi bem. Aqui eu virei a partezinha para dentro para fazer o acabamento. Passei a linha. Vou colocar um pouco de cola aqui dentro. Aqui também na folha. Vou virar assim. Vou colocar lá dentro da cenourinha. E aqui daí eu vou amarrar. Então, vai uma folhinha para cada cenoura. Aqui também dá para fazer um lacinho. Até vou amarrar, acho que as duas juntas já. Fazer um lacinho aqui. Assim, ó. E o saquinho, então, como eu falei, eu, né, costurei aqui, virei e fiz o acabamento aqui. Então, nós vamos desvirar. Ficou assim. Vou colocar um pouco de plumante dentro. Dá pra virar fazer essa beiradinha aqui pra fora. E aqui eu peguei um quadradinho de algodão cru e eu coloquei aqui na frente desse saquinho. Então, vou colar ele. É um pedacinho de algodão cru, cortei com a tesoura de picote. E aqui na frente a gente pode colar uma cenourinha, o que a gente tiver ali de enfeite, né? A gente pode colar também. E aí nós vamos posicionar as cenourinhas aqui dentro. Vamos colar elas. A gente vai arrumar na hora de colocar na mãozinha do coelho. E agora vamos vestir o nosso coelhinho. A parte melhor, né, que é fazer os acabamentos depois de tudo pronto. Vamos franzir aqui na cintura. Vamos distribuir bem o franzido, né? Ele fica bem fofinho. Agora, nós vamos franzir aqui na parte da perna também. Franzir a outra. Esses coelhinhos, vocês podem variar bastante. Tem bastante modelinho que dá para fazer com esse molde. Vocês podem colocar uma cenoura grande na mão deles apenas. Vocês podem fazer o menino e a menina com a mesma calcinha, né? Então, dá para variar bastante o modelinho deles. Com apenas um molde, você consegue fazer muitas variações. Aqui, então, eu vou fazer, fiz aquele punho, né, que é aquela tira. Eu vou colocar aqui para dar o acabamento.
Vamos medir aqui para ver se tá certinho. Fazer a emenda aqui dentro da perninha, tá? Cortar um pouquinho, que ficou grande ainda. Fazer uma dobrinha aqui. Fazer a outra também igual, distribui bem o franzido da perninha. Vamos medir, ver se tá certinho. Cortar um pedacinho também. Puxo bem e passo colinha. Fica bem fofinho, né? Agora eu vou colocar as tirinhas aqui por dentro. Até lá atrás, vamos transpassar aqui. Colocar lá pra dentro. Agora vamos para outra. Eu adoro fazer coelhinhos. Acho eles tão fofinhos. A gente pode brincar com as cores, pode fazer coloridos. Sempre vai ficar bonito. Assim a calcinha não fica puxando, tá? Aqui no bumbum dele, porque ela é maior, né? Então ela fica bem fofinha. Vou colocar um pouquinho de cola só pra essa alcinha não ficar saindo do lugar. Aqui eu fiz uma gravatinha pra ele, na cor laranja. Gente, não é aqui, é aqui. Eu tava colocando lá atrás no pescoço. Ele tá olhando pra frente, então lógico, né? Ainda bem que eu coloquei bem pouquinha cola. E o rabinho, aqui eu faço assim, ó. Eu coloco o rabinho nele também. Aí eu abro um pouquinho aqui a costura. Só um pouquinho, tá, pessoal? Só pra... Eu vou firmar essa calcinha dele aqui no bumbum, essa costura. Colocar um pouquinho de cola ali. Porque senão, quando eu colar o rabinho, ele vai ficar balançando pra lá e pra cá. Então, eu vou colocar o rabinho aqui e aí vai ficar firme, né? Porque se colar só na calça, não vai ficar balançando, não vai ficar firme. Ó, assim ele fica bem bonitinho. E aí, ele não vai ficar saindo do lugar. Agora, eu vou fazer uma maquiagem na fuça, nas orelhas. Aqui eu dobro as pontinhas. Faço um pouquinho aqui nas mãozinhas também. No rabinho também. Aqui na solinha também dá pra passar toda a solinha. E vocês podem fazer ele com Microsoft, com aquele Uniflock ou Melton. O Uniflock, ele tá bem difícil da gente conseguir. Então, agora eu tô trabalhando mais com o Microsoft, tá? Porque não tá fácil de encontrar e ficou muito caro. Então, eu tô usando, a maioria dos meus moldes vão ser com o Microsoft, tá? Aqui no olhinho, eu fiz uma sobrancelha com uma canetinha marrom. Se vocês quiserem fazer, se não quiser, também pode deixar sem. Ou também pode fazer com uma linha, né? Agora, nós vamos colar
um saquinho. O saquinho, então, eu coloquei um coelhinho que eu tinha ali e uns botãozinhos aqui ao redor. E aqui dentro eu coloquei também um musguinho, alguma coisa assim que eu tinha ali, uma palhinha, tá? Aí vocês podem colocar uma palhinha, um musgo, para ficar mais bonitinho. E agora nós vamos colar o coelhinho segurando. Coloco na mãozinha. Não precisa ter muita cola, um pouquinho só. Aqui na folhinha eu tenho um botãozinho de joaninha. E eu vou colocar ali que eu acho que fica um charme. Eu adoro colocar uns detalhezinhos. Eu acho que sempre dá um diferencial na peça, né? Então, esse coelhinho tá pronto. E agora vamos terminar a menina. A menina eu já coloquei a sainha dela, porque é do mesmo jeitinho que nós colocamos a roupinha do menino, né? Franze aqui. Já coloquei para dar uma adiantada, né? Ela não tem calcinha, né? Se quiser fazer, pode fazer também, mas eu fiz só o vestidinho, só a sainha. Coloquei as alcinhas. Fiz os acabamentos também com os botãozinhos aqui, né? Que eu esqueci ali de mostrar. Os bracinhos. Coloquei o lacinho. E agora nós vamos colocar a flor na mão dela. Então, aqui, vamos posicionar onde a gente quer a flor. Colocar assim. Vou colocar outra parte aqui, para ela ficar um pouquinho deitadinha, assim, ó. E aqui estão os dois coelhinhos prontos. E aqui estão os nossos coelhinhos Tito e Tita prontinhos para vender muito na Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? E se gostaram, curtam o vídeo. Um abraço para todas vocês e até a próxima aula.